Olá, prezados alunos da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 2 do ciclo básico dos cursos de Engenharia. Eu estou gravando mais uma aula sobre a terceira lista sobre diferenciabilidade. Essa aula está focada em resolver alguns exercícios que eles geraram dúvidas, os alunos foram perguntando, mandaram e-mail, nas aulas também foram solicitados. Então, como é uma dúvida comum, eu resolvi fazer esse exercício junto com vocês, tá bom? Então, vamos lá para os exercícios selecionados. Eu vou iniciar essa aula resolvendo o exercício 18. É um tópico, eu acabei resolvendo essa primeira parte da letra A, algo muito parecido nas aulas anteriores, mas como eu disse na aula que eu resolvi, esse assunto ele é muito importante, então eu gostaria de resolver também, tá? Uma diquinha, essa resolução do exercício 18, ela deve ajudar você a resolver o exercício 14. Então, feito o exercício 18, assista a aula, refaça o 18, depois faça o 14, eu tenho certeza que você deve conseguir, tá bom? Então vamos lá. Exercício 18. Uma lata de óleo no formato de cilindro apresenta raio de 20 centímetros e altura de 5 centímetros, tá? Se o raio e a altura estão entrando em centímetros, o volume vai sair em centímetros cúbicos, obviamente, né? Letra A. Faça análise de sensibilidade para um recipiente nestas dimensões. Gente, para fazer análise de sensibilidade, eu preciso conhecer as variáveis envolvidas, né? A relação entre elas, e eu preciso sim ter um valor específico para cada uma das variáveis. Eu não preciso ter efetivamente a variação. A análise de sensibilidade é a comparação do quanto vai, neste caso, né, do quanto vai variar o volume quando você errar uma unidade no raio e uma unidade na altura. Qual das duas variáveis, raio ou altura, deve gerar uma variação de volume maior? É isso que a gente vai conversar, tá bom? Então, exercício 18, letra A. Primeira coisa que nós vamos fazer é montar a diferencial, lembrando que o volume ele vai ser função de raio e altura, volume de um cilindro, a essa altura eu espero que vocês já saibam, né? Outros exercícios têm essa informação, a gente não colocou novamente. Volume de um cilindro é a área da base, a base é um disquinho, cuja área é πr quadrado, e eu multiplico isso pela altura. Esse aqui é o volume de um cilindro, tá bom? Com base nisso, eu gostaria de montar a diferencial com vocês. Vamos só lembrar o seguinte, o raio teórico, né, o raio que a gente pretende para esse cilindrinho é 20 centímetros e a altura é igual a 5 centímetros. Esse aqui, gente, seria o raio e altura de referência, tá? R0H0, tudo bem? Agora vamos montar a diferencial? Gente, importante o seguinte, olha, o volume, a partir do momento que eu tenho esta relação, eu tenho que criar esse par ordenado. No meu par ordenado, primeiro raio, depois a altura, tá bom? Isso aqui é importantíssimo para a gente. Vamos calcular o volume teórico desse vaso, né, desse pequeno cilindro que a gente está querendo fazer. Ó. O raio de referência é 20, a altura é 5. Então nós temos o π multiplicando 20 ao quadrado vezes 5. Bom, todos nós sabemos que... perdão, esqueci o par aqui. Volume, quando o raio é 20 a altura é 5, vai ser 20 ao quadrado dá 400. 400 vezes 5 dá 2.000. 2.000 multiplica π, né? Π é aproximadamente 3,14. A gente sabe que a gente vai ter aí mais de 6.000 centímetros cúbicos, tá bom? Isso aqui entrou em centímetro, aqui centímetro, aqui só pode sair em centímetro cúbico, tá bom? Só pra gente, a gente vai acabar usando essa informação para a gente manter aqui guardado. Esse deveria ser o volume original, né, do nosso cilindro, o volume teórico, tá bom? Vamos montar a diferencial para poder fazer a análise de sensibilidade? Gente, nessa altura eu espero que a gente já esteja conseguindo fazer isso. A diferencial vai ter o formulário na prova, mas ela vai estar com a variável z, função de xy, provavelmente, né? Então é importante a gente lembrar que
uma diferencial, ó, a diferencial de V é dV. Ela vai ser sempre a soma dos erros gerados pela primeira e pela segunda variável, tá? Como eu já tenho os valores de referência, o que eu tenho que fazer? Ó? Eu tenho que derivar a função V em relação ao raio. Aqui na derivada eu uso del, tá? No par ordenado de referência e multiplicar isso pela efetiva variação do raio. Aqui é d e não del. Del é só na derivada, tá bom? Mas isso aqui, gente, é o quanto o volume vai variar em função da variação do raio. Falta a variação da altura. Mesma coisa, eu derivo em relação à altura no par de referência e multiplico pela efetiva variação de altura, tá bom? Então, para nós calcularmos a diferencial, eu preciso da derivada no raio, neste valor, né, neste par ordenado, e a mesma coisa a altura. Vamos fazer isso aqui nesse cantinho? Então, primeira coisa, derivada do volume em relação ao raio. Bom, essa é a função, a variável é o raio, portanto, r² é variável, π e h são apenas constantes, tá? Então, mantenho o π e o h porque são constantes que multiplicam função. Derivada de r² é 2r, então ficaria π vezes 2r vezes h. Posso colocar o 2 na frente do π e esta seria a derivada em relação ao raio, tá? Só que eu quero a derivada em relação ao raio no meu par de referência. Então, a derivada do volume em relação ao raio, quando o raio é 20 e a altura é 5, é 2 vezes π vezes 20 vezes 5, tá bom? Não vamos substituir o valor do π, é só para efeito de comparação, depois a gente vai só comparar isso. Então, eu posso fazer aqui, ó, 2 vezes 20 dá 40, 40 vezes 2 vezes 20, 40, 40 vezes 5 vai dar 200π, tá bom? Então esse é o valorzinho da derivada em relação ao raio. Vamos fazer a derivada agora em relação à altura. Quando eu vou derivar em relação à altura, π e r² são constantes que multiplicam função. Então a gente mantém, né, o π e o r². E derivada de h, se a variável é o próprio h, é 1, né? Derivada de x é 1, derivada de h também vai ser 1, tá bom? Então a derivada vai dar π r² vezes 1, mas eu vou suprimir essa multiplicação. Gente, a derivada em relação à altura no ponto de referência vai ficar π vezes o raio, que é 20 ao quadrado. Mas espera aí, Miller, 20 ao quadrado dá 400. 400π é o valor dessa derivada. Vamos substituir essas duas informações então aqui na nossa diferencial. Então a diferencial dV vai ser derivada em relação a R. 200 vezes π vezes dr. Mais derivada em relação à altura, tá aqui, ó, 400π vezes dh. Gente, a análise de sensibilidade é comparar essas duas informações, para você entender isso de uma vez por todas, ó. Cada uma unidade que eu errar no raio aqui, ó, valor 1, vai multiplicar por 200π. O que significa isso? Se eu errar 1 centímetro no raio, suponha que seja para mais, o volume vai aumentar em 200 vezes π. Vamos arredondar para 3, dariam 600 centímetros cúbicos. Então, uma unidade no raio, 600 centímetros cúbicos a mais no volume, tá bom? Agora, se eu errar uma unidade na altura, essa uma unidade vai ser multiplicada por 400π. Gente, 400 vezes 3, né, simplificando, arredondando, dá 1.200. É o dobro do que eu tenho aqui, né? 400π é o dobro de 200π. O que significa isso, gente? Que vai alterar muito mais volume, exatamente 2 vezes mais, caso eu cometa um erro na altura de uma unidade do que se eu cometer o mesmo erro no raio. Então, neste cilindro, nestas condições, com este raio e essa altura, né, nesse cilindro aqui, eu tenho que a altura, o volume, ele é 2 vezes mais sensível em relação a variações na altura. Então, se eu sou a pessoa que toma a decisão de qual equipamento vai ser utilizado para cortar, né, cada uma dessas peças aqui,
tampa e fundo e aqui o corpo do cilindro, eu tenho que prestar uma atenção maior em relação a este, tá? Minha sugestão, eu nem vou anotar aqui, é sempre para você descobrir a relação entre os dois, você pega a maior derivada em módulo, tá? Esquece o sinal. Você pega a maior derivada e divide pela menor. Se você fizer 400π dividido por 200π, o π cancela, 400 por 200 dá 2. Então podemos afirmar que, conforme está na nossa resposta, né, o volume é 2 vezes mais sensível a variações na altura em comparação com variação no raio, tá bom? A gente tem a resposta anotada aí, eu acho que não é necessário colocar, mas dá uma olhadinha lá. O professor Toshio, ele fez uma resposta bem extensa, eu acho que tá bacana de você dar uma olhadinha lá, tá? Então, o volume do tanque é 2 vezes mais sensível a uma pequena variação de H que é uma pequena variação de igual tamanho em E. Se a variação for igual, 1 centímetro, vamos supor, a mais, a altura vai gerar um erro 2 vezes maior que a mesma variação no raio, tá bom? Então, tá respondido aqui, eu não vou fazer a resposta por extenso, mas vocês têm condições de fazer isso, tudo bem? Vamos para o 18, a letra B. A letra B, ela tem uma informação aqui que o pessoal está cometendo esse erro no 14, então eu queria tirar essa dúvida com vocês agora. Suponha que o erro no corte do raio da tampa e do fundo, então a gente está falando aqui de raio, é de mais ou menos 0,5%, e o erro no corte da altura é de 1%. Nessas condições, é possível atender um cliente que não aceita erros maiores que mais ou menos 1,5%? Vocês entenderam? Então, devido ao meu processo de corte, meu erro inerente ao equipamento que eu uso é de até 0,5% para mais ou para menos no raio. E de até 1% para mais ou para menos na altura. O meu cliente não aceita erro maior do que 1,5%. A minha pergunta é, com esses erros inerentes ao sistema, eu posso gerar um cilindro com erro maior do que aceita o meu cliente? Então aqui, gente, o que a gente vai fazer é calcular essa variação de volume com os maiores erros possíveis e comparar com o valor do meu cliente. Ela tem que dar menos do que 1,5%, tá bom? Vamos tentar fazer isso juntos então? Ó, o mais comum aqui que eu tenho percebido de errinho é o seguinte, ó. A gente já sabe que o raio de referência é 20 centímetros e agora eu sei que a variação do raio é de mais ou menos 0,5%. O problema é que muitas vezes o pessoal passa para aqui, ó, 0,5%. Gente, não existe só 0,5%. 0,5% de quem? 0,5% de que valor? Se eu estou errando 0,5% do raio, é 0,5% vezes o valor do raio, tá? Então, quando eu falo erro de 0,5% no raio, é 0,5% vezes o valor do raio, vezes o raio. A gente sabe que o raio nesse caso é, então, mais ou menos, eu vou lembrar que 0,5% é 0,5 sobre 100 e vou multiplicar pelo raio que é igual a 20. Esse é o meu raio de referência, tá bom? Posso cancelar esse zero com esse zero. Se eu fizer a multiplicação do 0,5 vezes 2 vai dar 1. 1 dividido por 10, nós vamos ter que o nosso erro, maior erro possível, extremo, né, é de até 0,1 centímetros, para mais ou para menos. Então, se eu pretendo medir 20 no raio, eu posso medir até 20,1, maior valor, ou 19,9, menor valor. É isso que a gente tem de referência, tá bom? Em relação à altura, a altura de referência é 5 centímetros. E a variação da altura? Ela é de mais ou menos 1%. Mas 1% de quem? 1% da própria altura. Então, se a altura pretendida é 200, 1% de 200 é 2. Então, o meu erro de 1% vai fazer com que eu possa errar. Se for 200, 1% de 200 é 2. Então, eu posso errar 2 para cima, 2 para baixo. Eu poderia medir 202 ou 198, tá bom? Então, aqui acho que ficou um pouquinho apertado, eu vou passar para a coluna de baixo. Então, o erro é de mais ou menos, 1% é 1 sobre 100 e o valor de H pretendido é 5, tá bom? Então, a minha variação de altura, ela é até de mais ou menos, se eu multiplicar 1 vezes 5 dá 5, 5 dividido por 100, ela dá até
ela dá até no máximo, né, 0,05 centímetros, tá bom? Então, gente, importante aqui, ó, quando você tem 0,5%, é sempre 0,5% sobre algum valor, tá bom? Vamos calcular qual que é a variação no volume que nós vamos ter devido a essas variações no raio e na altura. A gente sabe lá da letra A que a variação de volume é 200π vezes dr mais 400π vezes dH. Agora nós temos os valores, né? Vamos substituir. Então vai ficar 200π vezes, quem que é dr? Mais ou menos 0,1 centímetro. Miller, eu uso positivo ou negativo. A ideia aqui, gente, sempre que a gente vai verificar a nossa capacidade produtiva, a nossa capacidade, né, de minimizar os erros, a gente sempre vai analisar o equipamento com o maior erro possível. Então, a ideia que eu vou dar para vocês aqui vai sempre funcionar da seguinte maneira. Independente do sinal que tenham as derivadas, se os erros podem ser para mais ou para menos, para ter o maior erro possível, e é isso que a gente quer, o maior erro possível no processo produtivo, a gente vai fazer com que este produto e este produto tenham o mesmo sinal. Ou os dois positivos, ou os dois negativos, tá bom? Eu costumo usar os dois positivos, eu suponho que estamos errando para mais. Mas não faz diferença, o erro pode ser para mais ou para menos, tá bom? Para efeito de comparação. Então, ó, como a derivada é positiva, eu vou pegar a variação do raio positiva, 0,1. Como a segunda derivada também é positiva, variação da altura também positiva. Mas perceba, se você colocasse as duas variações negativas, os dois produtos seriam negativos e eles se juntariam. Cuidado especial quando uma derivada for positiva e a outra negativa, para que, multiplicando pelas variações, elas se somem, tá bom? Então, a variação no volume vai ser igual 200π vezes 1/10, 200 vezes 1/10 dá 20π. 400π vezes 5 centésimos também dá 20π. Logo, gente, a maior variação de volume possível é de 40π, considerados erros inerentes ao processo de produção. Só que eu não tenho aqui o maior erro absoluto, ele me fala o erro percentual, o cliente aceita até 1,5% de erro. Como é que eu calculo o erro percentual, tio Miller? Eu vou chamar o erro percentual apenas de E. Erro percentual vai ser variação diferencial, né? O dV sobre V vezes 100%, tá bom? Então vamos calcular, nesse caso, o erro percentual. Nesse caso vai ficar dV sobre V vezes 100%. Bom, nosso erro vai ser o dV deu 40π. O volume teórico a gente fez lá no início do exercício, eu sabia que ia precisar, né? Deu 2.000π, vai dividir aqui, ó, 2.000π, e isso a gente multiplica por 100%, tá? Mantém o símbolo de percentual para que ele fique comparável, né? O erro lá maior é de 0,5%. Gente, aqui a gente pode simplificar como quiser, ó. Como é só produto e quociente, ó, posso cancelar esses dois zeros com este, posso cancelar este zero com este e posso cancelar π com π, né? Tudo múltiplo, não tem soma nem subtração no meio do caminho, tá bom? Tudo cancelado, sobrou 4 sobre 2 e o símbolo de percentual. Gente, este erro, obviamente, que ele pode ser para mais ou para menos, é de mais ou menos 2%. Como o cliente só aceita erros de até 1,5%, dentro do meu processo produtivo, com as máquinas que eu tenho, eu não posso garantir que os cilindros saiam com até esse erro, né? Fora outros erros que eu posso cometer no processo, este erro já é inerente ao próprio corte, então a gente não pode atender esse cliente. O nosso erro é maior do que o erro aceitado pelo cliente. Obviamente que isso aqui pode ser positivo ou negativo, tá bom? Então, exercício 18 resolvido, nós vamos passar para o exercício 19. O exercício 19 tem um errinho aqui no enunciado, a gente precisa só tomar um cuidado aqui, ó. Em um gás ideal, a pressão é calculada com base nas tomadas de medida de temperatura e
Aqui estava escrito pressão, mas na verdade é volume, né? Então a pressão ela vai ser calculada com base em medida de temperatura e volume. Então dentro do seu sistema é fácil medir temperatura e volume, mas não dá para medir diretamente, ou é difícil medir diretamente a pressão. Então o que você faz? Você pega a medida da temperatura e a medida da pressão, joga na relação entre a medida da temperatura e do volume, joga na relação delas com a pressão e você calcula a pressão de maneira indireta. Aqui, gente, é um problema típico daqueles que a gente resolveu lá no primeiro ano, é um problema de propagação de erros, tá? O que acontece, ó? A gente tem uma temperatura que tem uma medida de 200 mais ou menos 0,1 Kelvin, tá vendo? Nenhuma medida é exata, existe um erro inerente ao equipamento de medida. Aliás, esse equipamento está muito bom, né? 1/10 de Kelvin é ótima a medida dele. E o volume, ele é medido em litros. O volume de referência é 200, só que o erro pode ser de mais ou menos 0,2 litros. Então a minha pergunta é, calcule a pressão que você tem com essa temperatura e este volume e calcule por meio de diferenciais o maior erro que você tem nessa medida. Deu para vocês entenderem? Como a medida de temperatura tem um erro inerente à própria medida. A mesma coisa para o volume. Como a pressão é calculada com base em duas informações que trazem erros inerentes, ela vai ter um erro. Isso se chama propagação de erros. Começa aqui o meu problema, ó. PV igual a 40T. Não estranhe essa fórmula, gente. Gás ideal. PV igual a nRT. Esse 40 é o produto NR que já está ajustado para esse caso, tá bom? Então, como eu quero calcular a pressão, primeira sugestão que a gente vai ter aqui, isolar o P. Eu não vou deixar nesse formato a relação. Então, exercício 19, primeira providência que você vai tomar é, se P vezes V é 40 vezes T, P é 40 vezes T, o V que está multiplicando passa a dividir. Miller, tanto a temperatura quanto o volume podem variar, isso aqui é uma constante, mas isso podem variar. Então, pressão é função de volume e temperatura. Gente, como é que eu vou definir o par? Primeiro a temperatura e depois o volume? Não sei, você vai definir isso. Mas a partir do momento que você definir, você vai ter que usar sempre da mesma forma, tá? Eu vou colocar primeiro volume e depois temperatura. Então, a partir de agora, todos os meus pares vão seguir essa relação, tá bom? Vamos ver as informações que eu tenho? Pelo enunciado, a temperatura que eu medi é 200, com erro de até mais ou menos 0,1 Kelvin, tá? Então vamos lá, temperatura T maiúsculo, né, a gente já sabe. Ó, temperatura de referência, 200. Qual que é o erro, a variação nessa medida? Ela pode ser até de 0,1. Gente, obviamente que ambas em Kelvin, tá bom? Só que esse erro pode ser para mais ou pode ser para menos. Isso aqui é importantíssimo, a gente vai conversar sobre isso, lembrando o que fizemos na letra B do exercício anterior, tá? Com relação ao volume, o volume de referência seria de 500 litros, mas eu tenho um erro inerente a essa medida, que pode ser de mais ou menos 0,2, tá? Sempre que eu faço medida, gente, o erro ele pode ser para cima ou para baixo. Se eu souber que o erro é sempre para cima, então não tem erro, eu já coloco 0,2 a mais. O erro ele pode ser para um lado ou para outro, tá bom? Beleza. Agora vamos lá, ele pediu para a gente calcular a pressão em ATMs, né? Ela já sai em ATMs dessa relação. E o maior erro possível. Gente, o maior erro possível é quando você tiver a junção de um erro de temperatura que leve a pressão para cima, o maior erro possível de temperatura levando a pressão para cima, e o maior erro de volume levando também a pressão para cima. Ou ambos levando a pressão para baixo. É aquilo que eu falei para vocês, né? O erro maior possível é quando elas se juntam, as duas levam para o mesmo lugar. Mas eu só consigo fazer isso quando eu tiver a derivada em mãos. Então eu vou começar respondendo a coisa mais simples aqui, que é o valor da pressão, né? Então a pressão, ó, meu par é sempre primeiro V. A pressão, quando o meu volume é... Meu volume é... Deixa eu riscar tudo aqui. A pressão, quando o meu volume é, no meu par primeiro volume, 500 e a temperatura é 200, vai ser 40 vezes temperatura é 200, volume é 500, tá bom? Gente, não há mudança de unidade, aqui ele admite as unidades como estão, tá? A fórmula já foi
ajustada para isso, não é uma preocupação. Bom, Miller, eu posso cancelar esses zeros aqui, aí eu teria 40, né? 40 por 5 daria 8, vezes 2, 16, ele já sai em ATM. Gente, esse é o valor teórico da pressão. Se eu tiver temperatura 200 e volume 500, nesse recipiente a pressão é de 16 atm. Só que houve erro na medida da temperatura e do volume devido aos instrumentos usados. Qual vai ser o erro na pressão? O erro, gente, é a própria diferencial, tá bom? Então vamos montar a diferencial para esse caso. Bom, então esta é a variável, né, que é a função, é a pressão, e essas são as duas variáveis que estão inserindo o erro. Portanto, a diferencial de pressão vai ser, vamos derivar a pressão em relação ao volume no par 500, 200 e multiplicar pela variação de volume. Não esquece que é dV, hein? Mas vamos derivar a pressão em relação à temperatura, quando o volume é 500, a temperatura é 200, e multiplicar pela variação de temperatura, tá bom? Então eu preciso fazer a derivada em relação a V, eu preciso fazer a derivada em relação a T. Eu vou só dar uma diquinha, tá? Para a gente começar aqui, vou fazer a derivada em relação a V. Como V está no denominador e ele é a variável, 40 e T são constantes. Seria melhor que eu visualizasse essa função como um V elevado a menos 1 lá em cima, mais fácil para eu derivar, tá? Então, o 40 e o T são constantes que multiplica a variável a menos 1. Então, a gente mantém as constantes, estou derivando em relação ao volume. E qual que é a derivada de V elevado a menos 1? Menos 1 tomba e V fica elevado a menos 2. Então, a derivada da pressão em relação ao volume será igual... Bom, eu vou olhar o sinal, esse 1 é negativo, como ninguém mais é negativo, prevalece, vai ficar 40T. E esse V ao menos 2, ele pode vir para o denominador ao quadrado, tá bom? Então, o resultado da derivada de P em relação ao volume é menos 40 vezes T sobre V quadrado. Vamos calcular o valor dessa derivada. Neste caso específico, o nosso volume é 500, nossa temperatura é 200. Então, fica menos 40 vezes temperatura, que é 200, sobre volume, que é 500 elevado ao quadrado, tá bom? Bom, vamos deixar aqui as continhas para vocês fazerem. Vamos deixar as continhas para vocês fazerem. O resultado que nós temos, 40 vezes 200 vai dar 8.000. 500 ao quadrado vai dar 25.000. Quando eu faço a divisão, dá 4 sobre 125. Ou seja, menos 0,032, tá bom? Não estou colocando as unidades das derivadas, mas este é o valorzinho na forma decimal, tá bom? Vamos para a derivada da pressão em relação à temperatura. Quando eu vou derivar em relação à temperatura, não tem problema ver a função nesse formato, né? Eu só passei o V a menos 1 para cima porque eu estava derivando em V. Agora, como eu vou derivar em T, 40 e V são constantes que multiplicam e dividem a variável, e derivada da variável, derivada de T é 1. Então a derivada vai ficar, 40 fica onde está, o V também, e derivada de T. Portanto, a derivada da pressão em relação à temperatura, ela vai ser igual a 40 sobre V. Mas eu quero essa derivada no meu... Ops, faltou aqui, infelizmente vou ter que rasurar. Eu quero essa derivada no meu par de referência, que é volume 500, temperatura 200, tá bom? Então vai ficar 40 sobre o volume, que é 500. Nós vamos fazer esse cancelamento. Nós vamos ter 4 dividido por 50. Então nós temos 0,08. Então a derivada da pressão em relação à temperatura no par de referência é igual a 0,08, tá bom? Não estou preocupado com unidade nesse momento. Vamos calcular o maior erro? O maior erro é o valor da própria diferencial. Vou trazer de novo a diferencial aqui, né? Que nós tínhamos feito, só para
ficar mais fácil de observar, del P, del V, no par de referência 500, 200, vezes dV, mais del P, del T, no par de referência, 200, vezes a variação da temperatura. Portanto, a maior variação de pressão, e aqui, muito cuidado. Quanto deu a derivada em V? Miller deu negativo 0 menos, né? Negativo 0,032. E a variação de volume? É nessa hora que você tem que tomar cuidado. A variação de volume, ela é de mais ou menos 0,2. Aqui a gente toma a decisão se os dois erros vão aumentar ou diminuir a pressão. Eu faço sempre a opção dos dois erros caminharem sempre os dois para aumentar o valor da variável. Portanto, se a derivada é negativa, a variação de volume, a derivada no volume deu negativa. A variação de volume também será negativa. Por quê? Porque eu quero que esse produto dê positivo. O outro produto também eu quero que dê, tá? A derivada em relação à temperatura deu 0,08. E quanto deu a variação de temperatura? É mais ou menos 0,1 Miller. Então você vai colocar mais 0,1. Para que esses dois produtos, primeiro, né, o erro devido à variação no volume e o erro devido à variação na temperatura, contribuam para o mesmo lado, tá bom? Esse primeiro produto vai dar mais 0,0064 e o segundo produto ele vai dar 0,008, ou seja, a soma dessas duas coisas vai dar 0,144. Essa é a maior variação possível. Só para você entender como se escreve isso, lembra que a temperatura ela é escrita valor de referência mais ou menos a variação. A mesma coisa com o volume. Você vai fazer a mesma coisa com a pressão, né? A pressão de referência é 16 atm. Então o valor da pressão ele é 16 mais ou menos, até esse erro aqui, para cima ou para baixo, em atm. Ele vai ser lido da mesma maneira. Esta variação aqui, ela é resultado da propagação destas duas variações que nós vimos aqui, tá? Maior erro possível. Foi isso que eu utilizei também na letra B do exercício anterior para fazer a comparação do erro do cliente com o nosso erro inerente ao sistema, tá bom? Encerramos aqui o 18 e 19, eu volto com o 20 em outra aula. Abraço!